O Salmo 23, ele é um refrigério para nós, é um descanso, e ele muitas vezes é usado por pessoas numa folhinha, né? Fica aberto, enfeitando, mas ele não é um amuleto. E ter ele numa folhinha ou ter num enfeite não significa muita coisa. O que nós precisamos é tomar propriedade do Salmo 23. Veja que o primeiro versículo diz assim: o Senhor é o meu pastor. Então, se ele é o meu pastor, significa que eu posso confiar. Nós temos que pensar na prática que quando o escritor do Salmo 23 escreveu ele tinha experiência com o rebanho de ovelhas. Então, o Senhor é o meu pastor, significa que Ele cuida, Ele providencia, Ele realmente tem a minha vida sob os seus cuidados. Que imagine, por exemplo, vamos relatar aqui uma pequena visualização, um rebanho de ovelha e um pastor. O pastor sabe a hora que o pasto está ficando seco, sem mais nada para as ovelhas comer ali. Então o que ele vai fazer? Ele vai conduzir as ovelhas para um outro lugar. E o pastor providencia a água para as ovelhas beber. Porque se não tiver água, e não tiver um riacho, ou não tiver um lago, ou não tiver um tanque, elas não vão beber água. E elas não vão conseguir providenciar água sozinhas. Então o pastor é o mentor desse cuidado. O pastor é que leva essas ovelhas para um lugar para protegê-las dos ataques dos animais que seriam, vamos dizer assim, devoradores das ovelhas. Mas as ovelhas, elas não conseguem sozinhas ir para um lugar. Então, alguém teve que fazer um lugar, um abrigo, uma cerca e conduzir essas ovelhas para lá. E é isso, irmãos, que nós precisamos visualizar. O escritor desse salmo, ele tem a experiência com o cuidado do seu rebanho. E é exatamente isso que nós podemos ler nos 3 primeiros versículos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que é um salmo profético da pessoa do Senhor Jesus, mas aplicando ele no nosso hino, que nós podemos descansar nos cuidados dele, nós podemos também olhar para este salmo e tornar ele uma propriedade da nossa vida. Confiar de fato de que esse pastor, de que este Senhor cuida de nós, das nossas necessidades. E cuida não só física, mas também das nossas necessidades emocionais. Podemos descansar e ter refrigério na nossa alma. Irmãos, quando o autor escreveu, ele estava visualizando uma comparação do que ele fazia para cuidar das ovelhas, do seu rebanho, e do que o Senhor faz pelas suas ovelhas, seus filhos, que somos nós. Mas esse cuidado, eu preciso realmente crer, porque as ovelhas, elas tinham
o pastor que as chamava e as conduzia. Se elas não obedecessem, não fossem, elas não iam experimentar o que o pastor estava oferecendo. Talvez o pastor tenha que vir lá, pegar ela, pegar um cajado, bater, conduzir ela, um tipo de disciplina. Ou ela poderia ir para um outro caminho, se machucar no espinho, ou comer alguma coisa que faça mal para ela. Por quê? Porque ela estava confiando nela mesma. Mas o pastor quer conduzir ela, essas ovelhas, aos seus cuidados, ao bem-estar. E é exatamente esse cuidado que nós precisamos crer com propriedade na nossa vida. Talvez num momento como esse que nós estamos vivendo hoje, né? Uma pandemia, talvez às vezes fica difícil de crer de que o Senhor está cuidando de tudo. Às vezes o dinheiro não começa a diminuir, o trabalho começa a ficar difícil, pessoas que nós conhecemos começam a ter enfermidade, morrer, e o temor e o medo começam a tomar conta do nosso coração. E como é que nós vamos lutar contra isso? É só descansar, irmãos. Descansar de que esse pastor sabe de todas as nossas necessidades e conhece todas as circunstâncias. Mas eu e você precisamos realmente confiar. Precisamos, porque não tem alternativa. Não é possível dizer que eu descanso no Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo não acreditar que Ele está cuidando de mim. Às vezes nós somos racionais, irmão, e achamos que nós somos mais capazes do que o próprio Senhor aos seus cuidados. Achamos que nós sabemos mais do que Ele. Queremos fazer pelo nosso jeito, pela nossa própria força. E o hino que nós cantamos hoje diz: eu, porém, sei em quem eu creio. Se realmente nós sabemos em quem nós cremos, irmão, tudo tem que estar condicionado ao próprio Senhor. Porque, veja, existe uma passagem que o Senhor diz assim que nós não devemos confiar em homens. O Senhor diz assim: não chameis ninguém por pai nessa terra. Mas veja, irmãos, Ele não está falando relacionado ao nosso pai que nós temos, que foi o nosso progenitor. Não é isso. É no sentido de cuidado. Por quê? Porque um pai, ele cuida dos seus filhos quando eles são pequenininhos, quando eles são adultos, quanto eles puder. Mas o que ele está dizendo é que os teus cuidados confia em mim. Eu sei tudo. Confia em mim. Vai até mim. Coloca diante de mim. O Senhor Jesus está falando para nós. Muitos homens preferem chamar outros de pastores e não o Senhor Jesus. Preferem confiar em outros homens que conduzam eles pelos caminhos da vida e não o Senhor Jesus. E nós temos a opção de confiarmos no Senhor Jesus. Temos a opção de olharmos para as Escrituras e descansarmos. Em todas as situações, Ele tem cuidado de nós. E não adianta falar que os momentos difíceis Ele também não está cuidando de nós, porque Ele está. Porque sem esse cuidado, provavelmente nós sucumbiríamos, não conseguiríamos passar por certas situações da vida. Ele é gracioso conosco, irmãos. O mundo está vivendo uma situação muito difícil. Algo que nenhum de nós imaginava. Algo que a gente só viu nos livros de história. Morte, vírus, contaminação.
homens falando uma coisa, outros falando outra, uns defendendo uma coisa, outros defendendo outra. Nós não conhecemos isso. Mas em quem nós vamos nos apoiar? Nós precisamos descansar no Senhor. Talvez amanhã tudo acabe. Ou não. Então dizer o Senhor é o meu pastor precisa ser feito com propriedade. Precisa ser tomado para si. Precisa ser dito como nós cantamos. Eu sei em quem eu creio. Então eu posso olhar para Ele e segui-lo. E ouvir a sua voz. Mas eu confesso para os irmãos que existem momentos que é difícil. Que há dúvidas, que há temores, que há muitas vozes falando. Mas nós precisamos descansar, irmão, no que a palavra de Deus nos traz e confiar, para realmente nós podermos continuar cantando o que acabamos de cantar nesta manhã. Descansar naquele que nós cremos é uma situação que eu e você tem que fazer por escolha. E não é o fato de que existem muitas possibilidades. Não. É o fato de que, independente das possibilidades, eu devo seguir a vontade do Senhor e as suas orientações. Porque Ele sabe o que realmente é melhor para mim. Ele sabe por onde Ele quer me levar. Se realmente eu confio nele, e eu creio nele, e deposito os meus dias na mão dele, eu preciso viver dessa maneira, descansando nele, nos seus cuidados. Isso não significa que eu não vou mais trabalhar, que eu não vou mais ser responsável, não é isso que nós estamos falando. Os Tessalonicenses, na época, alguns entenderam mal, acharam, o Senhor vem amanhã, não vamos mais trabalhar. E Paulo precisou falar para eles, não, nós precisamos trabalhar, para até o Senhor Jesus vir. Mas o que eu quero dizer é que eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que descansar do que vai acontecer na minha vida somente o que o Senhor permitir. Agora, não significa que eu sou um tolo, que eu vou fazer as coisas de qualquer jeito, que eu vou pegar meu carro, andar 200 por hora, se a velocidade daquela rodovia é 100. A minha parte cabe a mim. Outro dia eu li um comentário de Lutero. Lutero escreveu que ele passou por uma época de praga, né? Ele viveu nessa época, na Europa, e ele disse, eu confiarei no Senhor, ao ponto de, se alguém precisar de mim, eu vou. Mas se não houver necessidade de eu estar lá, eu não preciso ir. Essa é a situação, irmão. Eu ir só para dizer que eu fui é tolice. Mas se houver uma necessidade de eu estar lá, eu preciso ir, independente do que vai acontecer. E eu fiquei pensando nisso. É confiar nos cuidados do Senhor. Não é se trancar, mas ao mesmo tempo também não é ir e fazer de qualquer jeito, sem sabedoria. Eu preciso discernir o que o Senhor está me ensinando e o que Ele está me falando, e eu tenho a certeza de que Ele está cuidando de mim. É isso. Eu quero parar por aqui. Que era só o que veio assim no meu coração, pensando nesse cuidado de que nós cantamos, que eu sei em quem eu tenho crido. Queria só ler um versículo nesse sentido, que o irmão abordou aqui, em João, capítulo 10, versículo nós conhecemos bastante, capítulo
do bom pastor, esses dias nós lemos. Só queria frisar um versículo, é o versículo 11, que retrata bem essa confiança que devemos depositar no nosso Senhor Jesus, né? No capítulo 10, 11, diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo muito conhecido, como o Salmos 23 que nós lemos, né? E muitas vezes nós vamos conhecer esse bom pastor no momento de dificuldade. Nós sabemos, nós conhecemos o Senhor, conhecemos a palavra, mas quando todas as coisas vão bem, nós não fazemos a prova, né? Dessa fé que nós temos nele. Por isso que é nas adversidades que vamos ver realmente como está a nossa relação, né? A nossa confiança. É a mesma coisa, como o irmão citou, as ovelhas com o seu pastor. Enquanto ela está toda unidas lá, tem comida e água, ela está tranquila, ela vai meio que no embalo das ovelhas. Mas quando uma se desgarra e está lá sozinha, e naquele momento ela está perdida, e não tem água, e não tem comida, aí você percebe que o medo, a própria ovelha, ela tem transmite um medo, né, uma insegurança. Nós também somos assim. Por isso que é importante, enquanto nós temos o privilégio de estarmos bem, conhecermos o Senhor. Enquanto estarmos no aprisco com o pastor, aprendemos do Senhor essa segurança, quem é esse bom pastor, né, em nossas vidas. Porque no momento de adversidade, naquele momento que realmente nós vamos ser testados, aonde nós vamos colocar a nossa fé, o nosso descanso e falar assim, não, cuida de mim, né? E em Isaías também 40, no mesmo versículo 11, também tem um versículo que fala sobre esse pastor, né? Isaías 40, 11. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os braços recolherá os seus cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, guiará suavemente. Então é assim que eu faço com cada um de nós. Mas precisamos realmente confiar, porque por mais que nós sabemos que Ele nos ajuda e estará conosco, e por mais que nós sabemos que Ele vai fazer o melhor para nós, se aquilo lá sair da linha, daquilo que a gente sabe que é bom, e a gente tiver que passar um momento difícil, se nós não conhecemos, a gente vai achar que Ele esqueceu de nós, né? Que Ele nos abandonou, que Ele... Ah, não, é só para aqueles lá, para mim o Senhor não faz o mesmo. Mas nós temos que entender, irmãos, que temos que passar adversidades, temos que termos momentos difíceis, mas nem por isso o bom pastor não está com a gente. Então que essa palavra nos ensine, né? E o mais grave disso é a gente confiar, ao invés do nosso pastor, e nós confiarmos em outrem, né? Em algo que na verdade não é o verdadeiro pastor,